Saudações, Vandraconianos! Como estão? Espero que bem. Como prometido, vamos ao vídeo da nova atualização para o Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Roses Warlords. Essa é a versão 1.2. Galera, dentro da nossa proposta, que é ter um jogo mais maduro e desafiador, procurando também manter a temática da maioria dos duelistas na medida do possível, estou bem empolgado com o nível de gameplay que o mod chegou. Como jogador, estou me divertindo bastante com cada deck. Sei que alguns de vocês preferem um início mais fácil no jogo, porém, eu quis aproveitar ao máximo os duelistas, pois são poucos. Então apenas Tia e Tristan são mais acessíveis para farmar, vamos dizer assim. Cada duelo foi pensado para ser memorável. Claro que às vezes depende da mão que vem para o NPC, nesse jogo ela é bem aleatória. Experimente ir uma melhor de 3 com cada personagem para ver mais a fundo o que cada um pode fazer. De qualquer forma, os duelos estão bem consistentes. Além disso, creio que com os vídeos recentes do canal, dei uma ajuda legal para quem não tem tanta experiência nesse jogo. Certo, acabei falando demais. Só queria ter certeza de esclarecer algumas coisas. Vamos às atualizações. Começando pelo Yamadron. Ele agora possui 3 efeitos, um para cada cabeça. No primeiro, estando em batalha, essa carta ganha 300 de ataque e defesa contra insetos. No segundo, se virada para cima em combate, reduz os pontos do monstro inimigo em 200 pontos. E por último, aprisiona o monstro inimigo por um turno se destruída em batalha. Tive que resumir textos e abreviar nomes ou palavras por conta do formato e número de caracteres que o jogo suporta. Lembrem-se que os títulos em destaque ajudam vocês a identificarem facilmente cada tipo de efeito. Ao longo do vídeo, vou explicar e mostrar alguns na prática, mas não todos, é muita coisa. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Vamos dar uma olhada nesse. Ah, mais uma coisa, o Special Info das fusões especiais, que são as novas que eu criei, trazem no começo da descrição da carta a informação de quais monstros combinar para fazê-las. E esses monstros, por sua vez, também possuem textos indicando as fusões. Veremos mais à frente. Ok, continuando. Vocês podem ir pausando o vídeo para ver com calma uma a uma se quiserem. Vamos olhar o novo efeito do Magician of Black Chaos, que nessa versão do mod, além de aprisionar o inimigo por um turno quando destruído em batalha, quando ele é virado para cima no campo, todos os seus monstros trevas ganham 100 pontos. E também o da Dark Elf, que ainda possui seu efeito original e mais um. Agora ela ganha 500 pontos ao ser virada para cima se o seu líder for um Spellcaster. Vou mostrar todos esses zumbis juntos. Destacando o Pumpkin, mudei novamente o efeito dele. Quando essa carta for virada para cima, ela será fortalecida em 150 pontos para cada monstro zumbi no campo.
Nosso guerreiro solitário aqui, Black Luster Soldier, volta com seu antigo efeito ajustado e com um novo. Vejam. Os Beast Warriors estão mais fortes e agora possuem o apoio do pequeno Beaver Warrior. Ele, ao ser virado para cima, aumenta monstros desse tipo em 300 pontos. Assistam aí. O Super War Lion estava querendo uma ajudinha em seu deck. Então convoquei o novo Gazelle, The King of Mythical Beasts, e ele está bem furioso. Olhem só. Chakra vem mais forte ainda nessa atualização. Em batalha, ganha 300 de ataque e defesa contra Spellcasters. E tem outro efeito que lembra o antigo. Quando destruído em batalha, essa carta retorna ao deck e o deck é embaralhado novamente. Vou aproveitar e demonstrar o do Psycho Puppet também. No Warlords, Cosmo Queen, além de mudar de lado e combater as trevas, ela ajuda seus cavaleiros fada Arknight Parshat, fortalecendo-os em 350 pontos. Great Moth volta um pouco ao passado, reduzindo o poder de inimigos, mas de um jeito diferente. A grande Fortress Whale recebeu parte da sua força de volta, somando mais 600 pontos em batalha contra monstros do tipo Warrior, ao invés de eliminá-los instantaneamente.
e o jogador ainda ganha 200 pontos de vida quando ela for virada para cima. Para facilitar, vamos ver todos do campo Umi juntos. Mako está feliz. A Garma aqui, não esqueci dela, ganhou 3 efeitos como o Yamadron. O Deck Machine estava precisando de mais opções também. Então agora os jogadores têm acesso a Zoa no Reincarnation, conseguindo fazer a fusão do metal Zoa. Chegamos nos monstros Rock. Aqui foi onde houve mais mudanças. O Skull Guardian se tornou Skull D Guardian e, como tal, quando virado para cima no campo, possui o efeito de fortalecer o seu Stone D em 300 pontos, além de aprisionar por um turno quando destruído em batalha. Sua fusão, a única alterada dessa atualização, agora é feita usando Armail mais Stone Ghost, liberando assim Mystical Sand para seus novos efeitos, que são bônus de 700 pontos ao batalhar contra monstros Winged Beast e, ao ser virada para cima, invoca um Stone D em sua própria área de invocação. O efeito antigo do Millennium Shield retorna, mas ajustado. Enquanto estiver em posição de defesa, todos os seus monstros ganham 300 de defesa. E quando destruído em batalha, também aprisiona o inimigo com quem lutou por um turno. Vejam esses efeitos e combinações na prática. Também inseri frases e dicas em algumas fusões originais do jogo, como essa do Musician King e do THTD, mais à frente. Achei interessante colocar isso no THTD, pois a forma de fazê-lo em fusão foi mais limitada nesse jogo pela Konami do que no Forbidden Memories, que o pessoal está acostumado. E corrigi textos que apresentavam erros no original e outros detalhes pertinentes ao mod Warlords. Beleza,
Aqui temos mais alguns monstros com seus efeitos devidamente ajustados. Outras fusões básicas aqui. E os textos que foram adicionados às cartas materiais de fusões especiais, como disse antes. Pronto, terminamos essa parte. Lembrando que, como sempre, preparei mais surpresas na campanha. Joguem para ver. Deixa eu só voltar aqui para mostrar uma coisa. Temos um novo deck para o Master T no Custom Duel. O monstro líder, Exodia, foi substituído por Performance of Sword, alterando também sua estratégia de baralho. Esses 3 extras são liberados desde o início. Quando vocês zeram os 2 lados, aparecem todos os duelistas da campanha aqui. Só mudar com R1 ou L1 nessa primeira tela do Custom. Aproveitem todos e se divirtam com eles nos mapas alternativos também. Para finalizar, como o mod já tem um bom tempo de lançado, nessa última parte decidi mostrar todos os mapas do Warlords. Quem não quiser spoiler, já pode parar o vídeo depois dos agradecimentos. Vou pôr um aviso. Ah sim, já ia me esquecendo. Essas alterações e mais algumas já estão no PDF novinho. O link dos arquivos do mod Warlords e do guia de instalação estão fixados no primeiro comentário e na descrição. É isso aí, galera. Comentem aqui embaixo qual dessas mudanças vocês mais gostaram. E boa diversão! Valeu pela moral, fiquem com Deus e até logo. Fui!